Convido você que está aí no sofá a abraçar quem está aí do seu lado, nessa canção que fala do amor, do abraço, da esperança, da alegria, de tantas coisas. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Abraça forte. O mundo precisa saber e a gente aqui tem que mostrar. Abraça aí, menino. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Essa é uma canção de amor. Tiago Brado aqui hoje, não acredite, galera. Deixa eu ver essa música, hein, Tiago? A sensação que dá, a vontade que dá é de sair correndo daqui e abraçar alguém. É isso aí. É muito legal, bacana demais. Vamos aprender um pouquinho? Vamos aprender um pouquinho de Bíblia, de história bíblica, de geografia, topografia, geopolítica bíblica. Para isso, ele vem aqui mais uma vez conosco, que hoje vai falar sobre as grandes missões de um dos maiores apóstolos, uma das duas colunas da nossa igreja, o apóstolo Paulo. Ao som dessa banda, vem para cá, professor Felipe Santos. Beleza?
Cumprimento o mestre. Rapaz, seja bem-vindo. Obrigado. Programa Vamos hoje tá mais vezes chique, aqui, hein, vamos tomar um. vamos tomar um café. Vem cá Ó, com a tem gente até a aqui. xicrinha para ele aqui. Sua Tem xicrinha também? tá aqui também, opa. Aqui também, a sua Aí. branquinha. Quem fez café hoje aqui, gente? Obrigado. Foi o Paulinho? O Paulinho é o nosso recepcionista lá. Antes do Felipe dar a explicação, a gente faz um brinde. Um brinde à sua saúde, seu ministério, a sua presença aqui no nosso programa hoje. Ele é da turma do café também. Ih, adoro café. E café bom você tem que tomar sem açúcar. Né? Muito bom. Nossa, hoje está demais, gente. bom mesmo. Uau, né? Bom mesmo. Bom, né? Quem está em casa, né? Dá até vontade de quem tá, ai, vou lá fazer um café, vai lá, faz um Tem cafezinho. gente que essa hora não pode tomar café não, né? Ah, é, porque depois não dorme, né? mas eu Lá posso. em casa é A minha diferente. O sogra Felipe não- faz uma garrafa para dormir. Pra dormir. Tava falando pra ele, a dona Marta, ela se tomar depois das 4. A dona Marta é a sogra dele, gente. Se você tomar café depois das 4 da tarde, ela não dorme mais. Por que as missões, as grandes missões Olha de Paulo? só. É porque é o seguinte, é interessante que o cristianismo, como nós conhecemos, né, hoje, tudo bem estruturado, uma Bíblia já encadernada, bonitinha, de diversas editoras, né, com zíper, com capa dura, grande, pequena, com nota de rodapé. Letra grande, Letra grande, letra pequena, com o idioma nativo, né, de cada nação, todas as paróquias bem estruturadas. Fica difícil entendermos, né, que nem sempre foi assim, que existiram outros escritos que na cabeça do povo era uma confusão, era difícil saber se aquilo era verdade ou não. Então foi todo um processo para entender a missão da igreja, para entender o que os líderes deveriam fazer, para entender quais escritos ali de fato eram inspirados, quais eram pura fantasia daquela comunidade. E uma das tarefas mais difíceis é como acolher as pessoas que não cresceram dentro daquele universo judaico. Então, é aí que entra, né, a figura de Paulo, né? Vamos passar aqui. É interessante, apareceu aí já. É interessante, né, notarmos aqui esse grande apóstolo dos gentios, e eu gosto de fazer assim, né, porque hoje nós temos a imagem dele segurando, né, a Bíblia e a espada. Mas naquele tempo não tinha um caderninho bonitinho, eram rolos, né? rolos. Em algumas traduções, né, quando fala que alguém ia ler alguma coisa, né, fala Abria o rolo. desenrolava, né, desenrolou o livro e tal. Então era essa a, digamos assim, a forma daqueles escritos. E é interessante aqui que eu marquei aqui 3 cidades muito importantes. A capital do Império, tudo aqui em vermelho, é o Império Romano. A cidade de onde vem esse apóstolo dos gentios, e a primeira cidade aqui onde foi desenvolvido o primeiro escrito do Antigo, do Nós Novo temos aqui Testamento. Roma, temos Tarso E Corinto. Deixa eu abrir aqui, vai dar o zoom. É interessante o quê? Nós temos uma cidade, aqui ó, nós temos uma cidade, um pouquinho para cá. Hoje o Totti está meio preguiçoso aqui. Aí ó, chegou. Aqui em Corinto. Nós temos aqui uma cidade ali na região da Grécia e que era totalmente paganizada. E é interessante que uma das divindades mais importantes daquele lugar era a deusa Afrodite, né? A deusa da fertilidade, a deusa do amor, a deusa da sedução. E é curioso, né, ver que nesta cidade nós temos a chegada deste apóstolo dos gentios, e ali ele vai compor, ele vai escrever a carta aos Tessalonicenses, dando ali orientações, explicando ali o que eles deveriam fazer. Quer dizer que a carta dedicada, ou seja, direcionada aos Tessalônicos, ela é escrita em Corinto. Em Corinto. Então, eu gosto de imaginar a cena, né, de Paulo ali, rezando, pensando muito no que ele precisava falar,
porque ele vai receber notícias ali da igreja de Corinto, da igreja da Tessalônica, e a vida ali acontecendo, as coisas ali acontecendo, o templo pagão funcionando, as pessoas adorando aqueles deuses e tal. E de uma maneira especial, a deusa do amor. A deusa do amor, né? Então você já imagina ali o que estava acontecendo no alto ali da cidade, e ele ali tendo que se concentrar. Ele olhando para aquela realidade, escrevendo para outra igreja, e eu imagino os questionamentos que ele faz ali para Deus, sobre a sua missão, né, se vai render frutos ou não. Então eu acho que ali nós temos um princípio ali do momento em que Deus está forjando. Inclusive nós estivemos juntos em Corinto, lá na Grécia, e eu fiquei assim meio espantado quando o guia nos falou que lá em cima, e apontou, era o templo da Afrodite, onde lá naquela época existiam as prostitutas sagradas, digamos assim. Ou seja, imagina um povo cultuando uma deusa e entendendo que se prostituíssem naquele templo, estariam agradando a deusa. Então, olha onde Paulo vai escrever, né? Esse primeiro escrito. E é interessante também que em Atos dos Apóstolos nós vemos também o encontro de Paulo lá em Atenas. E esse aqui é um momento da história que se eu tivesse uma máquina do tempo, com certeza você queria visitar isso aí. Porque imagina só, o cristianismo ele estava se desenvolvendo. Existia já muitos conflitos internos ali entre as lideranças. Muitos ali não sabiam o que iria acontecer, quando Jesus vai voltar, o que eles vão ensinar, como acolher o diferente. O cristianismo ele fica dentro do judaísmo, vai ser uma ramificação ou não, o que é que vai acontecer? E aqui nós temos o encontro de Paulo, que ele tem um amplo conhecimento da história do povo judeu, das tradições, e também ele carrega, né, o melhor da filosofia grega. Então, neste momento, aqui em Atenas, nós temos o primeiro, posso dizer assim, o mais preparado líder cristão, que conversa com as mentes mais brilhantes do mundo ocidental daquele tempo. Então, só tinha gente extremamente inteligente conversando ali. De um lado, a formação de Paulo na escola de Gamaliel, o estoicismo. Isso, né? e ali do outro lado, os maiores filósofos do mundo. Então você imagina ali que ali tinha grandes astrônomos, grandes matemáticos, grandes biólogos, grandes filósofos, historiadores. Foi uma conversa incrível, né? Então ali o cristianismo é apresentado para o mundo intelectual. Então, enquanto aqui, mais para baixo, se o mapa continuasse, né? Aqui seria a antiga região da Fenícia, né? Aqui mais para baixo estariam acontecendo ali na região de Israel alguns conflitos, né? E enquanto esses conflitos acontecem, a mente desse cara estava lá na frente. Ele já estava conversando com outras pessoas ali, tão inteligentes quanto eles. Eu duvido que mais do que ele, né? Mas eu imagino que foi uma porta que o cristianismo abriu para esse povo, para esse pessoal da academia, essas pessoas que não participavam, não sabiam quem era o Messias, não esperavam o Messias, tinham uma concepção de mundo, de salvação, de certo, de errado, de adoração ao sobrenatural completamente diferente. Alguém precisava chegar lá. Tanto é que na Grécia e Atenas, de maneira especial, era dito: tudo me é permitido, mas Paulo acrescenta: mas nem tudo me convém. Então, é um momento que eu acho fantástico. Alguns descrevem esse episódio como se fosse uma espécie de falha, né, de Paulo. Mas eu acho que foi uma grande vitória, porque você conseguir conversar de igual para aqueles grandes mestres daquele tempo, né, já é uma grande vitória, já é algo fantástico, e alguém precisava apresentar o cristianismo para esse pessoal. E é interessante ver que Deus foi preparando, foi forjando, foi cuidando deste apóstolo para que ele pudesse chegar a essa condição
de conversar com esse pessoal. Eu estava lendo hoje pela manhã, carta de São Paulo aos Tessalonicenses, onde ele passa o currículo dele, né? Fariseu de formação, cidadão romano, carta de ele era irrepreensível, né? Tinha até uma carta de recomendação. Todo aquele preparo de Paulo, na verdade, foi preparando para uma missão que ele nem imaginava, porque ele era perseguidor dos cristãos, a princípio. E quando ele tem um encontro pessoal com Jesus, não um Jesus pessoal, porque ele não conheceu pessoalmente Jesus, mas ele tem a experiência com Jesus ressuscitado. Ou seja, ele nem podia imaginar para o que ele estava sendo preparado. Exatamente. E aí que é interessante, olha, aqui nós temos à frente divindades femininas. Imagina o seguinte, imagina naquela época, você ter a difícil missão, né, de explicar, né, o que era a igreja, o que posteriormente muitos cristãos vão ter que entender a função de Maria, porém em um território que foi completamente educado, né, no politeísmo e que tinha ali a visão da mulher como deusa, geralmente ligada à fertilidade. Como explicar, né, Jesus vir de Maria, como entender a figura de Maria, como entender a figura da mãe igreja. Qual era a noção de mulher, de deusas que eles tinham naquela época? Essas três, por exemplo. Exatamente, nós temos aqui Afrodite, nós temos Hera e nós temos Atena. Então você tem aí personificações, né, da deusa mãe, da estratégia, da guerra. Você tem aqui da fertilidade, da sensualidade, da união, né, da reprodução, da continuidade da vida, né, a rainha do lar, a mãe do Olimpo, né, e também a mãe da estratégia, né, daquilo que o homem pensa para conquistar, né, deusa, digamos assim, ali da inteligência, da estratégia e também da guerra. Então, imagina o trabalho que Paulo tinha para desconstruir essas personificações, mostrar que os ídolos não tinham nenhuma propriedade de salvação, e como é que ele destruir essa fantasia e como plantar, como construir ali uma visão de uma igreja que é mãe, mas não é uma pessoa, né? Imagina os próximos cristãos que se apoiavam naquilo que Paulo falava, como poderiam ensinar quem era Maria. Mas ela é mãe de Deus, mas ela é deusa? Não. Mas como assim? Uma mortal, né, é mãe de Deus? Mas ela vai ser mãe só do homem então, e não de Deus? Não, mas não é isso também. Ela é mãe de Deus, é mãe do homem. Ela é mãe, mas ela é virgem. Ela é virgem, mas como assim? Mas é a profecia de Isaías, uma virgem conceberá. Para entrar isso na cabeça daquele povo. E aí você pensa, quem cresceu adorando essas deusas, né? A profecia diz, mas quem é Isaías? Como assim? O que esse cara falou? Não estou entendendo nada. Então, é interessante quando nós olhamos para trás e vemos, né, todas essas batalhas que a igreja enfrentou, todas essas vitórias, toda essa didática que a igreja precisou construir para realmente levantar ali um mundo novo, um povo novo, longe dessas fantasias, longe dessas personificações. É bonito olhar para trás e ver que é uma caminhada do homem em busca da salvação. O homem não cria esses ícones, não cria esses ídolos por maldade. Ele cria porque ele sente esse vazio. Ele quer a salvação. Ele pode não saber identificar. Ele pode não saber onde procurar, mas ele quer. É uma reação natural do homem, ele buscar o seu Criador. E é bonito ver como que a igreja conseguiu, né, ao longo do tempo, e mostrando para essas pessoas, olha, quem você tanto busca, está aqui, se manifestou dessa forma, chegou aqui dessa forma, nós podemos ver a sua glória desta forma, a salvação é desta forma. Só para quem está em casa agora ter uma noção de grau de dificuldade, mais ou menos em que ano
aconteceu tudo esse ministério de Paulo, por exemplo, essas cartas? No primeiro século, ó, a primeira carta é do ano 51. Então imagina, Jesus morre 33. O primeiro escrito é de 51, antes dos evangelhos. Agora você imagina, hoje a pessoa vai lá na papelaria e compra Tá tudo pronto. qualquer folha que ela quiser, tem qualquer tamanho, tem colorida, tem um monte de caneta colorida, caneta gel, caneta não sei o que, e consegue fazer. Depois você escreveu, você pode ir lá pedir para o cara encadernar para você. Mas naquele tempo que você tinha que ir lá, usar o papiro, você tinha que pagar lá uma pele de algum animal para você ir lá, riscar, fazer o tinha pergaminho, que fazer a manutenção daquilo, porque com o tempo aquilo ia começar a rasgar. E outro, você ia pagar por isso, você tinha que fazer a tinta ou comprar a tinta, pagar alguém que sabe escrever bonitinho, então demora para aquilo ficar pronto. Então, Ou seja, a missão de Paulo, naqueles primeiros anos do primeiro século, não foi fácil. Para termos o que nós temos hoje, temos que valorizar muito. Bom, hoje o telão está meio preguiçoso aí. Está meio preguiçoso. Mas tudo bem. Mas o que eu queria dizer para vocês hoje, até providencialmente, o Café Bolha em Teologia demorou um pouquinho mais, mas é porque hoje fazemos finalmente o lançamento do curso Cartas Paulinas. Que bacana. Por isso que eu quis dar essas informações sobre as viagens de Paulo, E se a galera quiser acessar lá professorfelipesantos.com.br, você pode fazer esse curso, você vai entender como é que Paulo pôde realizar essas missões. Quais foram as rotas, por onde ele passou, quando isso aconteceu, onde ele estava, quando escreveu cada carta, mais ou menos qual era o ano, qual era o imperador daquele momento, por que ele escreve isso, quem iria receber essas cartas. Então, mais um material, mais uma ferramenta para nos auxiliar aí no entendimento. Repete o endereço. Está aqui agora, apareceu. Opa. Aqui, www.professorfelipesantos.com.br. E aí, até a meia-noite, hoje, até meia-noite, se a galera usar o cupom lá, Acredite 10, vocês podem ganhar 10% aí de desconto, e espero que vocês gostem. Planejei isso com muito carinho, é o que eu mais gosto de fazer, ensinar, ainda mais um tema tão interessante de um personagem histórico que eu admiro muito. Esse é o cara. E assim foi mais um Café, Bolinho e Teologia. Cara é bom, hein? Bom demais. Passei, ele tá na banca aqui, me avaliando. A banca de avaliação. Passou. Arroba Prof. Felipe Santos entrou com rock and roll, sai com rock and roll. Vamos lá, galera. Valeu. Professor Felipe Santos. Sem dizer que o cara é um gato, né? Que orgulho, hein, velho? É a cara do pai, né, bicho? Orgulho ou não? É brincadeira, hein? Que isso. Tá vendo como vale a pena? Aquilo que você passou com o seu filhinho com 3 anos, eu passei com ele também com 3 anos. Dá certo. Lá na frente, o retorno é garantido. Meu amigo Cleuber, me ajude aí, porque eu quero falar agora com quem ama a Rede Vida de televisão. Tá legal? Gente, nós produzimos aqui, fizemos um esforço, para produzir com muito carinho, o melhor conteúdo para todos aqueles que querem se aproximar de Deus. E isso diariamente, hein? Através da nossa programação aqui da Rede Vida, fazemos para aqueles que muitas vezes se sentem sozinhos, que vivem sós, e também aqueles que já não conseguem mais ir a uma igreja, por exemplo, por vários motivos. Por isso precisamos da sua ajuda para levar a evangelização à casa, ao lugar onde essas pessoas estão, para chegar em lugares distantes, que às vezes o sinal é fraquinho, mas a gente insistindo, a gente consegue chegar lá também. Portanto, nos ajude a continuar contando e cantando essas histórias maravilhosas, a história do cristianismo. Faça parte da nossa família Rede Vida, nos ajude a manter a programação no ar, para que possamos continuar contando, cantando essas histórias lindas e salvando vidas. Verdade, isso tudo dia após dia.
faça a sua doação pelo QR Code que está aparecendo aqui agora, tá bom? Na telinha, é só apontar a câmera do seu celular, como se você fosse tirar uma foto, já vai aparecer aí a forma como você vai nos ajudar. Se você quiser também, você pode se tornar um benfeitor pelo nosso WhatsApp. É só mandar uma mensagem para nós. Anota aí: 11 97061 0457. Torne-se um novo benfeitor e faça parte dessa família linda, maravilhosa, que se chama Rede Vida de Televisão, tá legal? A gente vai para um breve intervalo e a gente volta. E o Tiago vai cantar mais uma vez para a gente, vai rezar conosco, vai encerrar o programa cantando comigo, vai ser lindo, tá bom? E agora a gente sai cantando. Simbora, banda, acredite! Simbora, galera, porque esse programa é feito com muito carinho para você. Essa música eu fiz pensando em você, tá bom? Ferido eu cheguei, joguei-me aos seus pés. Se queres, sei que podes me curar. Mirei aquele olhar e aquele amor me tocou no escuro mais profundo do meu ser. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O olhar amando o pecador, a mão curando toda dor, dando força ao coração que se esgotou. O amor não dá para explicar, para falar ao coração. O amor não dá para explicar.